Quero agradecer a oportunidade aí, tá? Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o que é uma camada de desacoplamento e entendendo como é que nós fazemos essa aplicação dentro de ambientes e sistemas corporativos como um todo, tá bom? Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar, me chamo Alex Marcelo Teixeira Gonçalves, tá? Sou coordenador do time de integrações aqui da Globo, tá bom? Estou aqui desde 2018, entrei como arquiteto de software, trabalhei de diversos projetos de integração, sempre no que tange ali a integração de sistemas corporativos, tá? E hoje, tá, fui contemplado aí com uma coordenação de um time grande, um time bom, um time forte, um time ágil, tá? Também queria mandar um abraço aí para a galera do meu time que está assistindo, beleza? E quero falar sobre vocês, primeiramente, tá? Explicar o que seria essa camada de desacoplamento, como é que nós fazemos essa aplicação dessa camada em sistemas corporativos, tá? E aí estou falando de onde você tem alguns hubs de informações, por exemplo, você tem lá um sistema financeiro, você tem um sistema de humanas, você tem um sistema de conteúdos, enfim, você tem toda essa gama de sistemas e vários clientes que precisam consumir essas informações e produzir informações para eles, tá? E, de fato, quais são os benefícios dessa camada, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar tentando entender ali o que seria essa tal camada de desacoplamento. E aí eu quero trazer um cenário aqui para a gente começar a entender de uma maneira muito mais visual, tá? Imagina o seguinte, você tem um sistema provedor na sua empresa, tá? E aí vamos fazer ali como se fosse um sistema financeiro, tá? E você tem um consumidor. Quando você tem um sistema que faz a produção dessa informação para um consumidor direto, você gera ali um autoacoplamento dessa informação. Por quê? Porque provavelmente esse sistema ele está produzindo ali uma view, um acesso direto ao seu banco de dados para aquele consumidor, tá? Sem uma camada ali de borda de API ou coisa do tipo. Então você tem ali uma view que você construiu, tá? Para esse consumidor, no caso. Só que esse problema ele começa a aumentar quando você tem alguns consumidores a mais. Então, você tem ali uma informação vamos lá, dentro do sistema corporativo, agora para a área de recursos humanos, você tem ali uma lista de usuários, tá? Uma lista de colaboradores da sua empresa. Só que o primeiro sistema consumidor, ele está interessado simplesmente no nome, e-mail corporativo e o CPF. Mas o segundo consumidor, ele está interessado no nome, na matrícula e no endereço do colaborador. E você começa a gerar um acoplamento, porque aquele provedor de informação, ele começa a construir ou dar acesso, um usuário para o sistema A, um outro usuário para o sistema B, e você começa a ter ali um acoplamento onde qualquer informação ou qualquer migração ou evolução que o provedor daquela informação esteja interessado em fazer ou tenha necessidade de fazer, ele afeta de uma maneira direta a todos os seus consumidores, fazendo com que você tenha ali uma queda de sistemas, você tenha ali por exemplo, qualquer instabilidade que possa ter no sistema provedor, os seus consumidores eles são todos afetados de uma maneira direta. Eles não têm acesso à informação, o usuário foi bloqueado, enfim, várias coisas assim. Para a gente começar a imaginar o que seria uma camada de decoupling layer, imagina o seguinte, imagina o provedor, tá, totalmente desacoplado. E essa decoupling layer, ela traz ali o que a gente chama de desacoplamento lógico. Ou seja, os seus consumidores, eles não sabem como aquela informação é produzida, de que forma ela é produzida, aonde ela é produzida. Os seus consumidores simplesmente consomem aquela informação, sem necessidade de ter um usuário de sistema do provedor. Imagina o seguinte, lá dentro do sistema de recursos humanos, você tem lá o usuário consumerar, tá? Que ele acessa a view XYZ, e mesma coisa do outro sistema. Tá? A decoupling layer, ela faz esse desacoplamento lógico, onde ela faz todo esse gerenciamento ali de acessos e seguranças às informações que estão naqueles provedores. Entendeu?
E como é que a gente já trabalha isso de uma maneira em sistemas corporativos? Aí eu vou pegar o mesmo exemplo ali, tá? Você tem um sistema que provê informações de recursos humanos, e aqui eu vou criar um cenário. E você tem um sistema que provê informações financeiras da sua empresa. E você começa a ter vários interessados dentro do seu âmbito corporativo, tá? Você tem ali sistemas que fazem hidratação, enriquecimento de informações, você tem sistemas que estendem as capacidades dos provedores, porque eu imagino o seguinte, em grandes empresas, até pequenas, você compra um software de mercado, tá? Só que a evolução desse software, tá? Ele é muito caro por conta ali de que você precisa abrir uma ordem de serviço para o time desenvolvedor daquele sistema, para, sei lá, para fazer uma agregação de uma informação, para juntar informação, para fazer uma integração com outros sistemas, para produzir informações ali onde você quer trazer uma composição de informações financeiras com aquele usuário. Então, assim, essas atualizações, essas customizações, ela fica muito cara você começar a pedir para o sistema. E primeiro, que geralmente quando você faz essa compra de sistemas, são sistemas de prateleira, que eles evoluem globalmente. Tá? Por mais que sejamos grandes players de mercado ou grandes empresas de mercado, enfim, a gente tem que entender que quando compramos um sistema desse, não necessariamente eles vão acoplar as necessidades deles as nossas necessidades dentro dos sistemas deles. Eles vão fazer tudo de uma forma mais genérica possível para atender um maior número de clientes. Só que na maioria das vezes isso pode atender a gente, mas também pode não atender. E aí você vai fazer o seguinte, você vai acoplar novamente esses consumidores a esses sistemas? Não, você não vai fazer mais isso. Porque a ideia aqui é você entender o conceito do desacoplamento. E como é que nós trabalhamos dessa forma? Mais uma vez, nós criamos ali uma caixa, uma camada de desacoplamento lógica, onde os sistemas eles começam a ser adaptados a essa decoupling layer. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho um consumidor dessas informações de usuários. Só que eu tenho usuários colaboradores da empresa. Só que eu tenho o mesmo usuário nos dois sistemas, tanto no sistema de recursos humanos quanto no sistema financeiro. No sistema financeiro ali eu tenho as informações de fato de pagamento, de boletos e coisas do tipo, e no sistema de recursos humanos eu tenho informações mais ali, matrícula e coisas do tipo. Só que os meus consumidores, tá, eles precisam trazer essas informações para eles e cada consumidor tem uma demanda específica. Uns precisam fazer uma seleção dentro da decoupling layer e trazer essas informações de maneira que toda vez que eu faço uma pesquisa, eu consiga extrair essa informação naquele momento, um snapshot daquela informação. Tá? Outros sistemas precisam ali criar uma virtualização daqueles dados, ou seja, eu quero persistir dentro da minha camada as informações necessárias para eu não precisar ficar buscando informações lá nos provedores. Enfim, cada consumidor tem a sua particularidade. E aí, dentro dessa grande camada de decomposição lógica, nós criamos ali adaptadores. Esses adaptadores, eles fazem uma interface entre os provedores e os consumidores para a decoupling layer, fazendo com que eu consiga trafegar dentro dessa camada de desacoplamento lógico somente informações de negócio, informações ali que interessam ao negócio. Por quê? Imagina o seguinte, eu tenho ali dentro do meu sistema financeiro agora, para dar um exemplo diferente, tá? Uma lista de pagamentos. E essa lista de pagamentos, ela tem ali a linguagem, a nomenclatura, né? O bico ali do provedor. Ou seja, eu tenho ali talvez uma formação de, sei lá, vou botar aqui como se fosse um banco de dados. Eu tenho NR conta, NR dígito verificador, NR CPF, uma coisa do tipo, tá? Só que quando essa informação do CPF, da conta, da agência do colaborador, ela vem para a decoupling layer, ela não vem ela não precisa, assim, ela
como é que eu posso dizer? De uma forma ali mais transparente, você precisa trazer essa informação normalizada para o conceito do negócio. Como a sua empresa, como o seu negócio enxerga essa informação. Porque eu entendo que NR, um nome de entidade ali, uma propriedade de uma entidade, NR agência, não faz um sentido, talvez, para para a sua corporação, para a sua empresa. Então, você cria ali, primeiro, uma interface um contrato de interface da sua camada de decoupling, tá? Na sua camada de decomposição, onde o sistema financeiro, quando ele prover essa informação ela é adaptada à linguagem do seu negócio, ali do consumidor também, que pode ser os outros sistemas que farão essas hidratações. Só que não necessariamente os seus consumidores, eles também são acoplados à sua decoupling layer, ou seja, eles são obrigados a ter ali a informação diretamente relacionada com aquilo que você está produzindo. Dentro do contrato que foi desenvolvido dentro da decoupling layer. Você pode adaptar ali. Isso vale muito para quando você está trabalhando com sistemas legados. Tá? Imaginando um cenário onde você tem ali um sistema já rodando na sua empresa de recursos humanos e outros sistemas satélites ali, outros sistemas ali que fazem pequenas transformações, pequenos, pagamentos, eles enriquecem as informações com outras informações, talvez de dados de artistas, enfim, de terceiros e coisas do tipo, tá? E essas informações, como elas são específicas dos sistemas consumidores, elas não são adaptadas na decoupling layer, ou seja, uma característica da decoupling layer é ela não se contamina com as informações do provedor e nem do consumidor. Ela é altamente, como eu posso dizer, acoplada às informações do negócio, a como o negócio vai entender aquela informação e como o negócio vai tratar aquela informação dentro da sua empresa. Por quê? Você imagina o seguinte cenário, você precisa fazer uma desidratação, tá, de um sistema provedor de informações de recursos humanos para começar a transformar, a puxar essas informações para um outro sistema de recursos humanos. Ou mesma coisa um financeiro, você precisa migrar o sistema financeiro da sua empresa para um outro sistema financeiro. Quando você tem ali a sua camada de decoupling, os seus consumidores, eles não são afetados por essa transformação diretamente. Por quê? Porque eles já estão consumindo informações de negócio. Eles não estão olhando uma base de dados direto, eles não estão lá buscando informações de uma tabela, de uma view, ou como se fosse uma API direta dos sistemas provedores. Eles consomem uma informação de negócio. E essa informação é o que traz uma referência para a empresa, para a corporação. Ou seja, eu posso trocar ambiente, eu posso evoluir os meus sistemas, os provedores, tanto os consumidores quanto os provedores, sem afetar todos os serviços. E aí, quando eu entrar, daqui a pouco eu vou entrar em alguns princípios e características da decoupling layer, vocês vão entender melhor sobre isso. Uma de boas práticas que nós utilizamos e também de uma forma da gente desacoplar é você usar um API Gateway, por exemplo, na sua decoupling layer. Ali você já consegue fazer uma separação, uma camada de separação lógica do seu provedor para o seu consumidor, fazendo ali um redirecionamento de chamadas, mais ou menos. Outra forma também é um message broker. Você tem ali um broker de mensagens dentro da sua camada corporativa, fazendo a distribuição de eventos que acontecem dentro dos provedores de informação. Assim, dessa maneira, você consegue manter todos os seus consumidores, todos os interessados naquela informação atualizados. Ou seja, toda informação que ela é atualizada, ela é criada, enfim, qualquer informação que você troque nos provedores das informações, você diretamente pode produzir um evento dentro da sua camada. Óbvio, você transforma ela para uma informação de negócio e você dispara esse evento e os seus consumidores ali, eles ficam atualizados, recebendo essa informação no momento que eles precisam. E quais são os benefícios dessa camada de decoupling?
um primeiro benefício é você ter ali sempre um contrato de interface padronizado. O que é esse contrato de interface padronizado? Ele é quando os serviços eles aderem a um padrão de protocolo de comunicação que faz uma descrição ali de como aquelas informações vão ser processadas. Ou seja, dentro ali você faz um design de domínios, né? Provavelmente você tem um time de arquitetura na sua empresa, e esse time de arquitetura provê ali um drive ali de domínios, do desenho do domínio mesmo, como a sua empresa ela conversa. E aí você tem os seus contextos separados, e você, quando desce para um time mais de desenvolvimento, mais ali técnico, você consegue, com base na direção que você recebe de uma arquitetura, de uma coisa mais corporativa, da estratégia da empresa, você faz um desenho de como aqueles contratos eles vão ser trafegados, né? Você consegue produzir ali um modelo conceitual de informações onde esses sistemas eles conseguem conversar, óbvio, cada um com as suas especificidades, mas dentro da Decampelé, aquela informação ela é normalizada. Outro, um baixo acoplamento. Isso significa que os serviços eles mantêm relacionamentos que minimizam no máximo a sua dependência e que apenas requeiram que você só precisa conhecer a existência daquele serviço e o propósito. Você não precisa saber como aquele serviço ele é implementado, qual é a tecnologia que ele está sendo implementada. Não, você não precisa entender isso. A camada de desacoplamento ela faz com que essa lógica ela fique abstrata ali dentro desse grande box, né? Abstração, que é aquilo que eu estava comentando agora há pouco, né? Você só precisa conhecer o serviço e o contrato de interface e como você faz para utilizá-lo. Por exemplo, quando você usa ali uma estratégia de API Gateway, provavelmente você tem ali uma autenticação dentro do seu gateway de informações para se fazer uma autorização, se você pode acessar tal informação ou não. Então, assim, a única coisa que você precisa saber é como você vai se conectar. Mas como essa informação ela é tratada, ela é disposta, você não precisa saber como consumidor e nem como provedor também. Tá? E aí um dos conceitos que eu mais vejo benefício dentro dessa estrutura que é a reutilização. A reutilização é quando você faz um desenho de uma estratégia de composição do seu serviço que elas promovem a sua reutilização. Quando você tem o domínio bem definido dentro da sua corporação, no caso aqui da Globo, nós trabalhamos com um framework corporativo, que ele define ali, ele dá um driver da nomenclatura de toda a empresa, de todos os domínios, de todas as informações que são trafegadas, como aquela informação é acessada. E isso, para a gente que tem um nível mais técnico e precisa fazer uma implementação que faça sentido para a empresa, isso eu vou falar um pouco mais ali na frente, quando falarmos da linguagem, né, de granularidade, mas quando a gente fala desse conceito de reutilização, você imagina logo o seguinte, cara, eu consigo ter um ganho rápido, de curto prazo, ou seja, aquele serviço que você produziu, ele tem que ser relevante para a empresa, né? Vou falar sobre a relevância do serviço, mas ele tem um ganho de reutilização muito rápido, porque aquela informação que você disponibiliza, e aí, por exemplo, trazendo aqui para um broker de informações, imagina, toda vez que eu faço uma atualização cadastral de um usuário, ou seja, vou pegar o meu exemplo aqui, eu me mudei, por exemplo, sexta-feira, tá? Na sexta-feira eu tinha um endereço, na sexta-feira à noite eu estava com outro endereço, tá? E eu preciso atualizar o meu sistema, as minhas informações no RH aqui da Globo. Como é que a gente faz isso? Eu solicito uma atualização do meu endereço, só que como é que os consumidores vão ficar sabendo, por exemplo? Porque o meu sistema, essa minha informação de endereço, ela pode estar disponível também em outros sistemas que alimentam, né, a toda a corporação. Como é que eles vão ficar sabendo que o meu endereço mudou? Eu preciso comunicar cada um deles diretamente, falar assim, sistema A, meu endereço mudou, sistema B, meu endereço mudou, sistema C? Não faz nem sentido eu fazer isso, né? Eu, diretamente no sistema provedor, no RH ou qualquer coisa do tipo, eu vou lá e informo que o meu endereço novo mudou. Esse sistema, ele dispara uma notificação para a minha camada de decoupling. A minha camada de decoupling produz um evento e fala para os interessados, assim, olha,
o endereço do colaborador Alex foi alterado. Aqui segue o novo endereço. E provavelmente esse contrato, para alguns sistemas, ele pode ser muito hidratado. Né? Hidratado que eu digo assim, ele tem CEP, número, ponto de referência, sei lá, bairro. Assim. Mas para outros sistemas não importa. Para outros sistemas só importa o CEP. Para outros sistemas só importa, sei lá, um ponto de referência. Tá bom? Mas a reutilização, e aí você tem aquele contrato. Por isso que eu falei dos adaptadores. Pode ser que um consumidor ele vá acessar aquela informação integralmente como ela foi produzida. Mas pode ser que para outros consumidores, aquela informação não faça sentido daquele nível de hidratação. E aí você tem um adaptador ali para você talvez aplicar algumas regras de negócio. Tá? As regras de negócio essencialmente não ficam dentro da decoupling layer. Tá? Elas são na sua grande maioria produzida nesses adaptadores, tá? E nos provedores de informação. Outro conceito, outro benefício, né, que é a autonomia. Os serviços devem ser autocontidos, capazes de controlar sua lógica de forma independente. O que isso quer dizer? A decoupling layer não é responsável por implementações de regras de negócio. Quem implementa regras de negócio são sistemas que provêm as informações e sistemas que consomem essas informações. A decoupling layer simplesmente ela trafega o dado, ela é responsável por manter a integridade daquele dado, de como ele foi produzido até o consumo final e fazer esse transporte, tá? E deixar disponível essa informação também. Capacidade de descoberta. Os serviços eles devem usar sempre um protocolo e metadados que padronizem e facilitem a identificação e a interpretação deles, tá? Isso ele tem a ver muito com aquela questão da linguagem ubíqua. Imagina o seguinte, se eu falo para vocês, se eu estou tratando aqui, ó, eu estou no nível executivo e eu estou lidando com o dono da empresa. E eu falo para ele o seguinte, olha, o metadado do campo NR Agents da tabela TB, não sei das quantas, ela enfim, eu preciso mudar esse campo, eu preciso fazer uma alteração. Faz sentido. E pode ser que isso faça sentido até para alguns desenvolvedores que estão ali, que conhecem o banco de dados, que conhecem a tabela. Mas quando você traz ali uma capacidade de descoberta, você fala assim, olha, o campo agents dentro do contrato de bank data, por exemplo, ela precisa ser alterada. Pô, então só de você trazer essa informação mais simples possível, essa propriedade, você consegue entender no nível executivo, você consegue entender no nível técnico, você consegue entender essa informação em vários níveis. Então, uma capacidade de descoberta, ela faz com que a empresa se comunique melhor, tanto tecnicamente quanto também uma forma de negócio. Tá? Granularidade. É quando você faz um desenho do seu serviço para prover um nível de granularidade e escopo adequados a ofertar uma funcionalidade de negócio. Ou seja, idealmente é você produzir o dado mais atômico possível. Mais atômico possível. Quando você, por exemplo, toda alteração que eu faço um exemplo, vou fazer um pagamento de funcionários. Tá? Então, a Globo, por exemplo, tem, sei lá, tem 20 mil funcionários. Imagina só, eu faço uma notificação assim, atualizei 20 mil funcionários. Não é mais fácil, ao invés de falar assim, atualizei 20 mil, eu atualizei esse. Então, assim, a granularidade traz isso, né? Você fazer um desenho de serviço onde você consegue fazer uma notificação, uma atualização, você consegue disponibilizar de uma forma bem mais atômica os seus serviços também. E também isso facilita tanto a capacidade de composição como a normalização. O que são esses caras? É quando você precisa, depois, buscar essas informações que estão atomizadas, espalhadas pela sua decoupling layer, e você precisa normalizá-las e compor elas dentro de um contrato mais hidratado, com mais informações. Ou seja, eu quero pegar aqui, para um sistema, faz sentido que eu pegue o usuário dele, com endereço, com informações financeiras e coisas do tipo. Então, a decoupling layer, ela provê tanto esses dados atômicos, como esses dados também em composição, né?
não produção de composição, mas você consegue prover a informação para que sistemas consigam fazer a hidratação e a composição dessas informações. Relevância. Isso aqui, para mim, é um dos dos benefícios mais importantes para mim, que todas as funcionalidades que você oferta na Decouple Layer, elas devem ter algum significado e uma utilidade reconhecida para o negócio. Fico sempre imaginando aquele exemplo assim, o usuário X pediu um relatório, né? E você vai lá e bota um relatório para o cara no sistema. A Decouple Layer, você não pode contaminar ela com dados específicos daquele sistema. Aquela informação que você está produzindo dentro daquela camada, ela precisa ter uma relevância do início ao fim da cadeia. Para quê? Para que você consiga atingir a todos esses benefícios. Porque uma informação que ela não é relevante, você simplesmente está gastando recurso. Você está gastando ali um espaço que você poderia estar utilizando para uma outra informação sendo trafegada no seu sistema. E transparência, né? Que é uma habilidade ali onde o consumidor do serviço, ele não sabe nem onde aquela informação está na rede, onde essa informação ela foi produzida. Por quê? Porque não importa para ele. Assim, eu não preciso saber onde aquela informação de onde ela saiu, entendeu? Porque isso permite com que todos os sistemas que provêm informações e consomem, eles consigam ter as suas evoluções, inclusive de infraestrutura, né? Eu preciso alterar um DNS, eu preciso fazer uma alteração de qualquer coisa. E os sistemas não vão ser afetados, porque a Decouple Layer garante assim, uma Decouple Layer bem implementada dentro daquele âmbito, você consegue trazer um desacoplamento no nível onde alguns serviços podem cair, podem ser, sei lá, podem ser hackeados. E aí, aquela informação, você tem ali um último snapshot dela também, que seja, tá? E aí, para trazer, para a gente já encerrar aqui, eu queria até fazer uma brincadeira, né? Que é isso a Globo não mostra. E é um exemplo que tá quente, né? Sexta-feira agora, né? A gente trabalha com um cluster Kubernetes, tá? E nós tivemos um problema no nosso cluster onde ele ficou indisponível. E aí o nosso time técnico precisou fazer algumas migrações nesse dia mesmo, senão alguns serviços seriam afetados. Bem, talvez os nossos consumidores agora dessas informações estão sabendo agora que aconteceu esse problema, porque o nosso cluster caiu, as informações por elas estarem, por não importar onde aquela informação foi gerada, em que local da rede ela foi gerada, em onde ela está repousada, fez com que nenhum consumidor fosse afetado, nenhum deles tivesse tido uma interrupção direta do seu serviço, né? E assim, isso é um outro grande benefício. Quando você você consegue fazer uma implementação da sua Decouple Layer nesse nível, óbvio, assim, eu trouxe aqui o supra-sumo da Decouple Layer, mas assim, quando você consegue atingir o máximo desses benefícios, quanto mais benefício você atingir, melhor fica implementado, melhor, assim, mais ganhos você consegue trazer para a sua empresa, para o seu time, para suportes e coisas do tipo, tá? E aí, eu queria agradecer a você que ficou aí nesses 30 minutos ouvindo um pouquinho. Falei pra caramba, tô com a garganta seca, tá? Eu queria mandar um abraço aí para o pessoal da Globo que está assistindo, para você também que não é da Globo. Obrigado por estar aí, beleza?